Tem uma pergunta que eu quero fazer sobre se ainda existem apóstolos e se a mulher do apóstolo é apostila. Essa aí tem que ter. Só pra descontrair, gente. Essa aí tem que ter. Ainda diz... Falar sobre o Ministério Feminino? Como é? Vamos falar sobre o Ministério Feminino? Vamos sobre... Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui nós estamos hoje para mais um episódio do Ekbalo Podcast. E hoje a gente tem aí alguém muito especial aqui, que não só estará comigo nesse episódio, mas ele vai fazer parte da mesa a partir de agora. Então agora não vai ser só o Daniel, vai ser Daniel e o Felipe, mais conhecido como F7. Ele tem o nome da empresa, as pessoas conhecem ele com o nome da empresa. Que ainda não existe, né? Que ainda não existe. Então, isso aqui tudo, e agora também vocês podem ver que a gente mudou de estúdio também, né? Antes a gente estava em outro estúdio, mais conhecido como Minha Casa, e agora a gente está aqui em um outro estúdio, né? Mais conhecido como Casa do Felipe. Então, a partir de agora vai ser aqui as gravações. Já tem uma estrutura aqui bem bacana, não precisa ficar mudando igual lá em casa, então vai ser bem legal. Então hoje nós vamos entrevistar o Dan, que normalmente é o host, né, o entrevistador, e hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele sobre o profético, né? Vamos que vamos. Eu acho que assim, para nossa comunidade está muito claro, né, a proposta do Ekbalo, mas eu acho que muita gente de fora, tem muita gente chegando, né, tem algumas pessoas fora de Salvador também, e eu gostaria que você falasse pra gente o que é Ekbalo. Assim, não é nem a escola profética Ekbalo, mas esse nome, Ekbalo. Sim. Ekbalo foi um profeta, é o quê? Não, Ekbalo, alguns anos atrás, teve bastante... Esse nome esteve bastante em evidência no Brasil, né? Principalmente com a música lá do pessoal do One, né? Teve bastante evidência. Uma palavra, né, que o Senhor trouxe à nação, se eu não me engano, 2 anos atrás, 1 ano e pouco. E Ekbalo nada mais é do que ser lançado com violência, lançado com força, né? Então, esse é um termo um pouco engraçado, porque ao mesmo tempo que ele é usado quando o Senhor Jesus diz que para nós orarmos para que o Senhor da Seara enviasse trabalhadores, né? Porque os campos já estão brancos e tal. Essa palavra enviar ali, a palavra Ekbalo, que é enviar com força, enviar com violência. É meio que um envio, né? Algumas pessoas ainda tentaram ir além, né? E dizer que é um envio sem volta, né? Sim. Então, essa é a ideia, mas não necessariamente sem volta, mas o termo em si significa enviar com violência. Então, a gente pensa que esse é um tempo adequado, onde o Senhor está trabalhando, preparando aqueles que vão preparar o caminho do Senhor para enviá-los ao campo, porque nós cremos que virá um último grande avivamento que vai varrer a terra para a última grande colheita que vai anteceder a vinda de Jesus. Então a gente crê que esse é o tempo do Ekbalo, de preparar aqueles que vão ser enviados. E esse é um termo também utilizado para expulsar demônios na Bíblia. Quando o Senhor manda eles saírem, a palavra também é Ekbalo. Então é um termo para os discípulos e também usado para os demônios, né? Isso, como mas porque não é um termo não é um termo gospel em si. Sim. É um termo em grego, uma palavra em grega, que significa ser lançado com violência, né? Enviado com violência. Sim. E assim, aí voltando para a questão da escola profética, né? Como a gente define assim esse termo profético? Porque a gente fala muito em nosso meio, fulano é do profético. O que seria essa pessoa ser do profético? É um profeta? É alguém que se move nos dons de profecia? Acho que o pastor Luciano Subirá, ele fala que uma pessoa que não é profeta, ela pode fluir no dom de profecia. Sim, pode profetizar. Né? Uma escola profética, né? Ela serve para preparar profetas, para preparar a igreja de uma forma geral, né? Sabendo que alguns não foram chamados para ser profetas. Qual é a proposta assim,
da escola profética? Ok. A escola profética, ela não necessariamente, ela não tem um foco em treinar profetas, né, em trabalhar com aqueles que têm um chamado ministerial como profeta. Mas a escola profética, ela busca trazer de volta a igreja a essa essência profética. A igreja em si, ela é profética e apostólica. Então, quando Paulo diz lá em Efésios que a igreja está fundamentada sobre a doutrina de apóstolos e profetas, porque apóstolos e profetas lançaram fundamento que é Cristo, né? Então, essa é uma essência da igreja. A igreja não é outra coisa a não ser apostólica e profética. Então, a igreja, ela foi enviada ao mundo, né? Isso é o nome apostólico, né? Apóstolo é enviado. Então, a igreja é enviada ao mundo e, ao mesmo tempo, ela é profética. Ou seja, ela é alguém, ela é um corpo que está anunciando algo que virá. É um corpo que está anunciando, e não só anunciando, mas está vivendo algo que vai vir. Sim. Como o reino de Deus né, ele já chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Então nós podemos viver o reino de Deus hoje, e o viver o reino de Deus hoje é profético, porque ele ainda vai vir na sua plenitude. Sim. Então a essência da igreja é profética. Então quando a gente trabalha uma escola profética, é no intuito de fazer, de ser um instrumento para que a igreja volte a ser uma igreja profética, para que ela se atente e aponte para os últimos dias. E que ela ame a vinda de Jesus. E em amando a vinda de Jesus, ela vai se mover para que esse dia aconteça logo. Eu acho bem interessante quando Pedro, 2 Pedro, se eu não me engano, 3,12, tem um termo lá que é um pouco controverso até dentro da teologia, e assim acontece com alguns termos. Tem alguns termos engraçados, porque a gente lê e fala assim, não é possível que seja isso. E aí a gente tenta mudar esses termos, sabe? Então, por exemplo, em 2 Pedro 3,12, fala para que a gente aguarde a vinda de Jesus, para que a gente espere a vinda de Jesus, mas não só para que a gente espere, mas para que a gente apresse a vinda de Jesus. E apressando a vinda do Senhor. E aí, várias Bíblias e alguns teólogos vão colocar um se antes. Se apressando para a vinda do Senhor. Então, assim, como nós devêssemos nos apressar para a vinda de Jesus, porque nós não sabemos o dia, nem a hora e tal. Mas o texto não tem esse se aí. Eu ia até te perguntar em outro momento, mas acho que se encaixa muito bem. Como você vê assim, a questão, por exemplo, a gente vive algo muito forte em Atos, né? A gente vê, né, um avivamento, o evangelho sendo pregado, né? Coisas sobrenaturais acontecendo, sinais, maravilhas. Hoje a gente não vê tanto, né? Hoje a gente não vive a realidade de Atos, né? A gente busca viver essa realidade. Mas eu estava pensando que, apesar disso, é muito lindo que essa mensagem que foi anunciada há 2000 anos atrás, em um território totalmente longe do Brasil, né? Em outro contexto, essa mensagem que o líder desse povo foi morto, e alguns diziam que ele ressuscitou, né? E agora essa mensagem, ela se expandiu pelo mundo, né? E porque eu gosto de imaginar a gente como igreja brasileira, porque às vezes a gente pensa como igreja brasileira que ser cristão é algo só nosso aqui, né? Assim, a gente delimita muito a igreja, o cristianismo, só que é muito grande tudo que aconteceu ao longo desses anos, né? Essa expansão não só, como posso falar, é uma expansão geográfica, sim, né? E só essa questão de anunciar o evangelho, né? Anunciar a morte e a ressurreição de Jesus, tudo isso já é poderoso, né? E a gente hoje está sentado aqui falando de Jesus, né? Depois de tudo que aconteceu, isso não pode ser um movimento, uma ideia, né? A gente vê realmente aquela palavra que é o fermento, né? Que se expandiu, né? E chegou até nós. Mas, em meio a tudo isso, tem essa questão
Assim, eu quero pontuar isso porque eu vejo o crescimento da igreja, né? É inegável, né? A gente vive isso hoje porque a igreja cresceu e chegou até nós hoje, né? Através de missionários e do agir do próprio Deus. Sim. Mas a gente não vive essa realidade de andar em sinais e maravilhas da forma como a gente vê em Atos, né? A gente acredita que a gente pode viver isso, mas não é algo... Se a gente for parar para ver Atos, é algo mais intenso. E você acredita que, assim, que isso é uma responsabilidade nossa, como igreja, que é o Senhor que determina esses tempos, né? Esses tempos de uns picos mais altos, mais baixos. Como é que você enxerga, assim? Então, em primeiro lugar, assim, quando a gente fala que não vê acontecendo hoje em dia na mesma intensidade que aquela época, a gente precisa dizer aonde, né? Sim. Tipo, aonde os nossos olhos estão vendo, ao nosso redor, isso não tem acontecido, né? É a mesma coisa que a gente for falar de igreja perseguida. Nossa, como os cristãos eram mais perseguidos antigamente e tal. E não, hoje em dia a quantidade de cristãos perseguidos é muito maior do que antigamente. A mesma coisa em relação a essas manifestações, assim. Então, aqui no Brasil, a gente realmente fica surpreso quando acontece alguma coisa, né, mais extraordinária. E esse é um senso, eu estava pensando ontem nisso, cara. Quando isso for comum, no sentido de sempre acontecer essas coisas extraordinárias, ainda assim, nós não perdermos o senso do deslumbramento. Sim. Com essas coisas, sabe? A gente vive um evangelho que vai ficando cada vez mais normal e a gente não para pensar e se deslumbrar todos os dias com o evangelho, assim, que é algo deslumbrante, sabe? Então eu mesmo, eu não consigo estar no momento de adoração assim e não olhar o trono de Deus, não contemplar a glória de Deus e não ficar deslumbrado com isso, sabe? Então, ainda que seja normal, a gente precisa ter esse senso de deslumbramento sempre. Mas isso está sendo muito comum em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, a gente pega a Heidi Baker, em 6 meses foi mais de 24 pastores que ela precisou ressuscitar, porque não tinham pastores na região, então eles não poderiam morrer. Então eles morriam e eram ressuscitados, né? Curas acontecendo de monte, sabe? Então, assim, continua acontecendo. E não só continua acontecendo, que é uma desculpa até, né, assim... não é que é uma desculpa no mau sentido, não, mas a doutrina reformada, ela foi uma doutrina que rompeu, logicamente, com muita coisa, né? Então, você pega lá 13 séculos da igreja institucionalizada, né, até a reforma protestante, e você vê assim, que as escrituras elas não estavam disponíveis para as pessoas. Então, assim, uma vez que as escrituras não está disponível para as pessoas não têm conhecimento a respeito do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, até mesmo frutos do Espírito Santo. As pessoas não têm conhecimento, não tá nas escrituras, mas não tem, as pessoas não têm acesso. E por não ter acesso a isso, acabaram que ficou durante muitos anos na história, isso sem acontecer com tanta ênfase ao longo da história, né? Não aconteceu de fato a partir ali do século III da mesma intensidade ali do primeiro século. Mas é um erro achar que isso foi apenas no tempo dos apóstolos, por exemplo. Eu estava lendo um texto hoje do Irineu de Lyon. Sim. E ele falando justamente que Deus continuava, que em vários lugares continuavam acontecendo curas extraordinárias, né, sinais extraordinários e pessoas que estavam predizendo o futuro. Sim. Então, profetas, né? Então, assim, essas coisas continuaram a acontecer um século depois dos apóstolos morrerem. Um século depois dos apóstolos. Então, essas coisas não eram apenas para o tempo dos apóstolos.
ela continuou acontecendo. Só que uma vez que você institucionaliza agora a igreja, né, a partir do século III, e você restringe a Bíblia apenas ali para o clero, a massa ficou sem o conhecimento das Escrituras. E sem o conhecimento das Escrituras, fica sem conhecimento do Espírito Santo. E sem conhecimento do Espírito Santo, fica sem conhecimento dos dons espirituais. E essas coisas acabam não acontecendo mais no meio da igreja, não porque o Espírito Santo não queria se mover mais dessa forma, mas porque não havia entendimento para se mover dessa forma antigamente. Então, quando a reforma protestante ela acontece, logicamente, isso é algo que é mais... É algo místico, no bom sentido, né? A palavra místico, infelizmente, tomou um sentido assim, bem pejorativo, mas é algo assim que transcende o natural, essas manifestações do Espírito Santo. Então, a reforma protestante não estava preocupada com isso, não era um foco da reforma protestante. Então, como aquilo ali não estava acontecendo ao longo da história, eles precisavam dar um argumento do porquê aquilo ali não estava acontecendo mais ao longo da história. E aí, nesse argumento, vem as teses reformadas, né, de que aquilo ali acabou no tempo dos apóstolos, essas manifestações, porque aquilo ali era para início do evangelho, para o evangelho iniciar precisava de que o poder de Deus se manifestasse dessa maneira e tal. Só que logo depois da reforma protestante, as pessoas com as escrituras na mão, essas coisas voltam a acontecer na igreja, essas manifestações voltam a acontecer. Então a gente precisa entender que tudo é um processo. Primeiro, a manifestação dos dons, do mover do Espírito Santo, ela precisa estar calcada nas Escrituras. Então, quando não se tem as Escrituras, essas coisas se tornam muito perigosas. Então, não havendo a Escritura, é até bondade de Deus, misericórdia de Deus, com que essas coisas não acontecessem. Mas uma vez que as Escrituras voltam para a mão das pessoas, agora sim o Espírito Santo volta a se mover como se moveu no século XX, que é conhecido como o século do Espírito Santo, né? Vários avivamentos, várias manifestações assim extraordinárias de Deus, né? Então isso faz parte da restauração. Eu costumo dizer assim, cara, fazendo uma leitura profética em relação às festas de Israel, a Bíblia ela mostra um acontecimento ali, não apenas profético, mas a realidade daquelas festas até Pentecostes. Então, o Antigo Testamento ele era um apontamento profético do que viria. Então, Jesus vem ali, cumpre as 3 primeiras festas, cumpre a 4ª festa com a descida do Espírito Santo, e depois faltava trombetas Pentecostes, ou trombetas, expiação e tabernáculos. Né? Tabernáculos tem a ver com o milênio, né? Expiação tem a ver com a volta de Jesus, porque no dia de expiação o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e termina o dia de expiação ele saindo do Santo dos Santos. Então, o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus entrou no Santo dos Santos verdadeiro. Então ele está nos céus, fazendo a expiação pelos nossos pecados, né? Intercedendo por nós, e ele vai sair do Santo dos Santos, vai sair do céu, vai descer do céu e vai vir para a terra. E esse momento encerra, então, completa o dia de expiação. Né? E trombetas tem a ver com o anúncio do evangelho ali dos últimos dias, né? E também, aí é uma coisa mais profunda, mas também tem a ver com a grande tribulação, o tempo da grande tribulação. Mas essas 3 últimas festas precisam ainda se cumprir. E a gente vê que na história da igreja, a igreja perdeu a primeira festa, que é Páscoa, quando se restringe as Escrituras agora e diz que a salvação ela é por meio de pagar tributos e tudo mais, né? E Páscoa fala justamente da salvação por meio da fé em Jesus, que é por graça, e graça é aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então,
uma vez que tem Páscoa, as pessoas voltam a ter acesso a Deus, né? A inimizade estava instaurada entre o homem e Deus. Jesus, a Páscoa, ela restaura essa amizade, e agora, restaurando essa amizade, Deus derrama o seu Espírito para empoderar a igreja para pregar o evangelho. Sim. Que isso tem a ver com Pentecostes, né? Então, só para completar, uma vez que a igreja está em Pentecostes, né, que foi até onde as Escrituras disse que cumpriu ali, né? Então, Apocalipse, a gente já vai ler o livro de Apocalipse, é bem interessante, porque João começa Apocalipse ouvindo a voz com uma voz de trombeta, fazendo referência justamente ao dia de trombeta. E aí ele olha para Jesus e ele vê Jesus vestido como sumo sacerdote no dia de expiação, né? Então, Apocalipse vai falar ali de trombetas, expiação e tabernáculos, né? O milênio. Então, a gente precisa, assim como a igreja no primeiro século, ela não avançou para o cumprimento das 3 últimas festas e acabou perdendo Páscoa, perdeu Pentecostes. Agora nós estamos na época em que o Senhor está restaurando tudo isso. Então, o Senhor restaurou a Páscoa no século XVI, com a Reforma Protestante, restaura no século XX, através da Rua Azusa ali, né, que foi um start, ele restaura Pentecostes, e agora nós somos a geração posterior a isso. Então nós somos a geração ou que vai perder aquilo que Deus começou a restaurar, ou que nós vamos avançar e entrar nas 3 últimas festas, que é o que importa, que ele venha. Sim. E essa questão até esse momento que Jesus vem, né, a gente fala muito sobre João Batista, né? Então, assim como João Batista preparou um caminho, ele se separou, ele tinha uma mensagem, né, de preparar o caminho, de arrependimento. Assim a gente também tem que trazer para nossa vida hoje, né? Qual a importância da gente olhar para João Batista? De ter essa imagem dele para os nossos dias hoje. É interessante que Jesus, ele falou, na época de João Batista, que nenhum nascido de mulher, até aquele momento, era maior do que João Batista. Sim. E isso, você fala isso para um judeu, cara, é louco, assim. Tipo, o judeu vai falar, João Batista, ele foi maior do que o nosso pai Abraão? João Batista foi maior do que Moisés, do que o rei Davi? E Jesus sim. Ele, dos nascidos de mulher, foi o maior até agora. Por quê? Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E a primeira vinda de Jesus foi o maior acontecimento da história até hoje, assim. E não importa se você é um ateu, o que você seja o que você seja, mas quando nós olhamos o calendário, está lá, cara. Sim. Nós estamos em 2022, depois de Cristo. Então, assim, esse foi o acontecimento que marcou a história. Sim. Que dividiu o tempo. Então, João Batista, ele precedeu essa primeira vinda de Jesus imediatamente, assim. Então, ele continua dizendo, olha, mas no reino, João Batista é o menor. Sim. Ou seja, porque a partir dali, a partir da geração de João Batista, as próximas gerações, e principalmente a última geração, vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então, se a primeira vinda de Jesus que até muitos judeus não conseguem entender e não acreditar em Jesus como Messias, justamente porque ele não cumpre uma série de profecias que diz respeito à restauração de todas as coisas. Só que a primeira vinda, Jesus não veio restaurar todas as coisas. Ele veio restaurar o homem. Né? E a segunda vinda, ele vem para restaurar todas as coisas. Então, se João Batista ele foi o maior dos nascidos de mulher até aquele momento, porque preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, quão grande será então a última geração que vai preparar o caminho para o maior acontecimento de todos os tempos, né? Que toda a criação está ansiando por esse dia. Então, quando nós olhamos para João Batista é uma figura profética da última geração. Sim. Ele é uma figura profética da última geração porque ele cumpriu a profecia de Malaquias, mas ele não foi o cumprimento final da profecia de Malaquias. Quando Malaquias diz que nos últimos dias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviará o profeta Elias. E João Batista, quando o anjo aparece para Zacarias anunciando João Batista, ele diz que esse vai ser aquele que vai vir no espírito, no poder de Elias. E quando os discípulos perguntam a Jesus, falam assim, Jesus, dizem que é necessário que Elias venha. E Jesus fala assim, de fato é necessário que Elias venha, mas ele já veio. Sim. E aí quando
a Bíblia fala que ele já veio, diz que os discípulos sabiam que ele estava falando a respeito de João Batista. Então, a profecia de Elias que vai vir estava se cumprindo em João Batista. Mas Jesus continua. Mas eu digo que Elias ainda virá. Então, Elias já veio na figura de João Batista, mas ele ainda virá na figura da última geração. Sim. Então, João Batista é talvez ali a maior expressão do que seja preparar o caminho do Senhor. Sim. Então, se nós somos a geração que estamos trabalhando para preparar o caminho do Senhor, com certeza o João Batista é a figura ali que a gente pode utilizar e imitá-lo. Bom, amigo, e você falou aí a questão do avivamento da Azusa. E como é que você vê a importância da gente entender, para além do que o Senhor fez em Atos, né, esses avivamentos que a gente teve ao longo da história, né, que não estão na Bíblia, né? Muitos deles são recentes, né, se a gente pegar toda a história do mundo, né, como você falou, essa história dividida, né, desde a vinda de Jesus. A maioria é recente. Então, qual a importância, né, da gente entender sobre essas histórias? Uma coisa que eu percebo, assim, que a gente até fala muito, é que eles tiveram coisas boas, coisas ruins, né? Elas tiveram momentos altos e baixos, e muitas não perduraram, né? O mover que teve, né? Então, eu queria que você falasse aí pra gente qual a importância, né, da gente entender sobre os avivamentos. Em Atos, capítulo 3, verso 19, fala que o Senhor vai restaurar todas as coisas, mas antes dele restaurar todas as coisas, virão tempos de refrigério. Né? Então a gente considera avivamentos como esses tempos de refrigério. A igreja passando ali por muita luta, muita dificuldade, e de repente, em alguns tempos, a presença de Deus ela se faz, ela se manifesta de uma maneira muito especial. Sim. Né? Então, avivamento é justamente essas manifestações especiais da presença de Deus. E se é contínuo, não é especial. Né? Se algo é contínuo, não é especial. Sim, sim. Então, ordinário, né? Aquela historinha ali, né? De toda criança é especial. Se toda criança é especial, logo nenhuma criança é especial. Então, o especial é justamente que tá ali fora da curva. Uhum. O avivamento é isso. É algo especial que acontece. É algo fora da curva. Né? Então, assim, a grande pergunta é importante orar por isso, assim, por algo que é fora da curva? E sim, é muito importante orar por esse algo que é fora da curva, não deixando de viver a vida cristã normal. Sim. Tá? Então, assim, quando a gente para de viver a vida cristã normal para ficar pedindo por algo fora da curva, a gente cai no erro grande. Então, por exemplo, quando a proposta da escola Ekbalo, que é equipar os santos no que diz respeito aos dons espirituais, né, a manifestação dos dons e a fluidez em profecia, cura, manifestação de poder, e a gente não precisa de avivamento para que isso aconteça. Sim. Tá? Porque isso faz parte da vida cristã normal. Então Jesus ele disse para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará mal, vocês expulsarão demônios. Então assim, isso faz parte da vida da igreja cristã normal. Uhum. Né? Então a gente não precisa de avivamento para que isso aconteça. E não é isso que é avivamento. Então, avivamento não é, apesar de ser essas manifestações especiais de Deus, mas essas manifestações especiais não necessariamente têm a ver com manifestação extraordinária de poder para cura. Então, por exemplo, em Gales, a gente teve um grande avivamento em Gales, né? Talvez um dos maiores avivamentos aí de todos os tempos. Em 6 meses, 100 mil pessoas se converteram em Gales, assim, para a realidade hoje, né? Onde você tem a mídia, televisão e tal. Aí você fala, pô, 100 mil é pouco, se converte talvez no mês aqui no
no Brasil. Sim. Mas não tinha nada disso, cara. Não tinha nada disso na época. Então, assim, a presença de Deus veio de uma maneira muito especial em Gales, mas você não ouve relato de cura, você não ouve relato de profecia, você não ouve relato dessas coisas. O que havia era uma presença muito forte em Gales. Um dos pastores, o pastor do Ivan Roberts, ele falava que se pudesse sobrevoar Gales com um avião, você veria chamas de fogo em todo o país de Gales. Sim. E ele falava assim, ó, Deus se mudou para cá, né? Então, assim, o avivamento, a gente tem essa sensação, né? Não é que de fato Deus se mudou, mas essa sensação de que Deus se mudou para cá, porque a presença dele se torna muito mais palpável, muito mais vívida. E essa presença de Deus, de maneira muito mais forte, que vai levar a muitas conversões, que vai levar a igreja ao arrependimento de maneira muito mais genuína, um coração muito mais contrito. Então, assim, os avivamentos, eles são importantes, né? É importante a gente não pode desprezar, cara, a experiência. A gente não pode viver apenas para ter experiência e por experiência, mas a gente não pode desprezar a importância de ter experiências. Né? Então, em toda a Bíblia a gente vê experiências, assim, de fato. João teve experiências muito profundas, Pedro teve experiências muito profundas, Paulo teve experiências. Então, assim, as experiências, elas são importantes. E ter essa experiência com a glória de Deus pairando sobre um lugar especificamente por um determinado tempo, é muito marcante. Isso marca gerações, né? Assim como o avivamento de Gales marcou gerações, como o avivamento dos morávios marcou, e hoje o que a gente conhece de missões extraculturais, né? É justamente por causa do avivamento entre os morávios. Então, estudar sobre os avivamentos é muito importante, porque a gente precisa... quando nós estudamos sobre os avivamentos, nós desejamos viver aquilo ali, sabe? A gente fala assim, Deus, como isso como nós desejamos viver isso aqui. Isso leva a uma vida de oração muito mais contrita, sabe? Muito mais intencional, com muito mais constância. O desejo por viver essas coisas e, ao mesmo tempo, aprender com os erros. Sim. Então, assim, houveram erros, excessos e tudo mais em todos os avivamentos que precisa ser aprendido para que o avivamento que vier, ele possa perdurar, né? Ele possa durar mais tempo. De fato, a gente está esperando não só um avivamento momentâneo, como foram todos os avivamentos até aqui, mas a gente está esperando um avivamento que vai anteceder a volta de Jesus. Sim. Então, assim, o avivamento que vai anteceder a volta de Jesus, quando ele terminar, ele vai terminar para Jesus estar de volta para casa. Né? Então, é isso que nós estamos aguardando. Esse último avivamento, então, seria um avivamento global. É esse o entendimento. Todos os avivamentos até hoje, eles foram muito localizados, né? Sim. Muito localizados. Tanto é que a gente dá nome aos avivamentos pelos locais que eles vieram, né? Avivamento de Gales, avivamento de Azusa, avivamento dos Morávios. De Brotas. A gente dá esses nomes, né? Pelo local. Só que a gente crê muito que esse último grande avivamento, ele vai ser algo global. Né? Apesar de que se começa em um determinado lugar, mas uma coisa interessante assim que eu considero é a gente sempre fazer pontes, sabe? A gente tem o costume de colocar muitos muros, e esses muros, eles impedem, né, que o relacionamento de uma comunidade com outra, de uma igreja com outra, de uma nação com outra. Mas eu acho que o chamado para esses últimos dias é para que a gente derrube os muros e construam as pontes. Amém. Porque quando nós construímos as pontes, né, quando nós construímos esses canais entre regiões, entre comunidades locais, entre igrejas locais, extralocais, quando o avivamento vier sobre um lugar, ele vai se espalhar, entendeu? Por todos. E não vai ser mais o avivamento de tal lugar.
Sim. vai ser algo que o Senhor vai fazer no mundo inteiro por causa dessas pontes que foram criadas, desses canais que foram criados, e agora o Rio do Espírito pode fluir para vários lugares. Uma igreja mais madura, né? Mais madura. Entendendo cada função, né, do corpo de Cristo, né? Sem dúvida. Estava lendo 1 Coríntios hoje, e o apóstolo Paulo ele fala sobre o Espírito Santo. É assim, a gente fala muito sobre Atos, né, desse momento de envio, né, de manifestação, só que as cartas de Paulo estão cheias do Espírito Santo ali. Sim. Né? E o Espírito Santo vindo nas igrejas, né, nas comunidades. E eu estava olhando hoje que o apóstolo Paulo pontua, né, que cada um recebe uma parte do Espírito Santo, mas o Espírito é o mesmo. Sim. Né? Cada um recebe uma porção, mas o Espírito é o mesmo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo, mas o corpo é um só. E é importante a gente entender como eu posso falar, essa diversidade dentro daquilo que é de Deus, né? Essa diversidade de um irmão, ele é mais voltado para o profético. Tem uma ênfase, né, mais específica. Outro tem uma ênfase mais em semestre, né? Até comunidades, não falo pessoas, comunidades. Então, eu tenho esse sentimento, sabe, dessa igreja mais madura, dessa igreja... até porque os dons, né, o apóstolo Paulo, quando ele está falando em 1 Coríntios, ele está falando dos dons, ele fala que esses dons são para a igreja, né? É para a gente confortar, consolar. Exatamente. Né? Então, o dom pelo dom, ele não vai levar a lugar nenhum. Né? Esse dom dado por Deus tem um propósito. Né? E eu acho que é muito isso que você falou. A gente tem que quebrar essas barreiras. Isso a gente começa de hoje, né? Não precisa chegar nesse momento desse avivamento mundial. Cara, você falando isso aí, é interessante que quando a gente lê Apocalipse, capítulo 1 logo, a gente vai ter ali uma revelação de Jesus glorificado. Sim. Em Apocalipse. E aí, a partir do capítulo 2, né, capítulo 2 e capítulo 3, a gente vai ver as cartas às igrejas, né? E a visão que João tem completa de Jesus ali no capítulo 1, ela é repartida, essa mesma visão é repartida entre as 7 igrejas. Sim. Então, por exemplo, João vê Jesus com olhos como um quê de fogo, o cabelo branco como a lã, uma espada afiada saindo da sua boca, ele com 7 candeeiros na mão. Então, ele vê tudo isso, só que aí quando Jesus vai se revelando para as igrejas, ele vai falando para uma igreja, olha, eu sou aquele que tem uma espada afiada na boca. Aí para outra igreja, olha, eu sou aquele que tem um candeeiro nas minhas mãos. Né? E justamente quando nós pegamos as 7 igrejas e quando nós olhamos para as 7 igrejas, nós temos a revelação total de Jesus. Então, ele sempre que termina, ele fala assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim. Então não é a igreja. Ele está utilizando uma igreja local para falar às igrejas. Então, a gente precisa compreender que nós não temos a revelação de Jesus por completo. A Casa Farol, a comunidade onde eu pastorei, não tem a revelação de Jesus por completo. A Bethel, seja onde for, não tem a revelação de Jesus por completo. E nós precisamos uns dos outros. Amém. É justamente quando nós ouvimos o que o Espírito Santo está falando em outros lugares que nós ouvimos o que o Espírito Santo está falando às igrejas. E nós correspondemos a isso. E Jesus, enfim, aparece glorificado no meio da igreja. Então a igreja gloriosa é a igreja que não coloca muro, mas justamente a igreja que abre canais, né, para se relacionar, e a visão de Jesus glorificado ela vai se dar no meio de uma igreja que está unida, né, e não separada. Amém. Não, e a gente busca muito a questão da profecia, né? E a gente tem essa ênfase em buscar, e algo muito bom. Mas você falou aí, né? A Bíblia fala que vai chegar um momento que a profecia não vai ser mais necessária. Né? O que vai ficar é o amor. E em parte a gente conhece, em parte a gente profetiza, mas chegará o dia que a gente vai ter essa revelação completa, né? Vai ver face a face. E
E realmente, assim, isso tudo é muito lindo. Eu acho Sim. que a gente precisa amadurecer como igreja, né? Nesse entendimento. Voltando para a questão do... Só um gancho do que você falou aí. A Bíblia vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sim. Então, assim, a profecia, ela tem um propósito hoje. Ela tem uma essência, né? E a palavra espírito, ela justamente, ela tem essa essência. Testemunho de Jesus. Sim. Então, assim, e testemunho, não apenas, a gente diminuiu muito a palavra testemunho, né? Para apenas mártire, né? Sendo que essa é uma conotação que é dada posterior à morte dos apóstolos. Mas... Uma apenas bem grande, né? Mas sim, ainda assim é apenas porque não é que seja menor, mas restringe o significado. Né? Porque a palavra testemunho já era utilizado, essa palavra, nos tribunais e tudo mais. Né? Então, testemunho tem a ver com presenciar, com ver. Né? Então, assim, o espírito da profecia é testemunhar Jesus. Tá? É fazer com que Jesus seja visto. É mostrar Jesus. É esse o propósito. Então, uma vez que Jesus já estará aqui na Terra fisicamente, não vai ser mais necessário a profecia, né? Justamente, chegará o dia em que o pai não perguntará aos mais velhos quem é o Senhor, em que os filhos não perguntarão aos pais quem é o Senhor, porque todos conhecerão o Senhor. Então, a partir do momento em que Jesus for visto por todos, não é mais necessário a profecia. É que o propósito da profecia era justamente fazer o que Jesus já vai fazer, ser visto e ser conhecido por todos. Né? Não, o coração chega aquece, né? Eu queria voltar para a questão da escola profética. Né? A gente teve a conferência recentemente, né, que deu start. Sim. E tem o quê? Um mês? É menos de um mês, menos de um mês, foi no início desse mês ainda. E eu tenho até um mini testemunho, né, assim, em relação à conferência. Porque esses dias eu me peguei pensando sobre algo. Na época, há meses atrás, eu acho que eu não tinha... Na verdade, eu não tinha essa percepção. Mas depois da conferência, cara, era como se eu tivesse... eu entendia que... Né, aquela passagem que Jesus fala, que ele tinha que ir para enviar o Espírito Santo, né? Eu entendia isso. Eu li a Bíblia, eu entendia. Mas, recentemente, eu comecei a analisar que eu não estava vivendo essa realidade. Na minha cabeça, ou pelo menos no meu espírito, Sim, eu estava tratando o Espírito Santo como se ele estivesse lá nos céus. Né? A gente tem o Deus Pai, que está nos céus, a gente tem Jesus, à sua direita, mas Jesus falou que ele enviou o Espírito Santo. Então, assim, tem algo muito forte nisso, né? Não é assim, o Espírito Santo está lá no céu olhando pra gente, assim como Jesus, assim como, né, como Deus Pai. Mas Jesus falou que ele enviou o Espírito Santo. Então foi algo assim que eu acho que a conferência me deu esse start, né? Desde a conferência parece que eu despertei pro Espírito Santo. E até então eu entendia, mas não estava... É a consciência da presença que já há, né? O irmão Lawrence era um padre, se eu não me engano é beneditino ele, se eu não me engano. Ele tem um livro excelente, assim, acho que todo cristão deveria ler, chama Praticando a Presença de Deus, ou a prática da presença de Deus, algo nesse sentido. Mas ele fala justamente que ele não queria ter consciência da presença de Deus apenas nos momentos de orações e de leituras bíblicas, mas ele queria ter a mesma consciência que ele tem nos momentos de oração, quando ele estivesse lavando um prato, quando ele estivesse fazendo a vida dele, as outras coisas que é necessário fazer na vida. Ter a mesma consciência da presença. Sim. Quando a gente tá nesses ambientes assim, né, onde a gente fala assim, cara, não, a presença de Deus está aqui, estamos reunidos, né, 2 ou mais, então a presença de Deus está aqui e tal. A gente tem uma reverência,
de falar assim, pô, eu nem besteira eu vou procurar pensar aqui, tal. Tamanha reverência ali por causa do momento, né? Mas quando a gente entende que essa presença, quando aquele momento termina, ela permanece conosco, quando nós entramos no carro, voltamos para casa, quando fazemos qualquer coisa, ela permanece conosco, a gente vive debaixo desse temor, que não é o medo da presença de Deus, mas essa reverência constante à presença de Deus, não só no momento de reunião, mas a reverência e a consciência da presença dele 24 horas por dia, né? Isso me possibilita a curar os enfermos mesmo quando não está em reunião, a profetizar mesmo quando não está em reunião, a ser santo mesmo quando não nos momentos de reunião, né? Essa é a vida cristã normal, o Espírito Santo está dentro de nós, né? E foi a primeira palavra, né, do Saulinho. Do Saulo, né, na nossa conferência, que ele falou muito dessa vida ordinária com o Espírito Santo, né? Sim. Então, só o fato da gente não caminhar como o mundo e caminhar no Espírito, isso aí fala muito desse dia a dia, né? Acho que Júnior pregou tem um tempo sobre isso. Na verdade, foi começo do ano, que ficou na minha cabeça. A gente leva muito de forma leviana aquela palavra que é comais, quer bebais, né? Façam tudo para a glória de Deus, né? Acho que a gente não percebe que realmente nas coisas mais simples, ordinárias, né? a gente tem que estar tendo essa consciência, essa vivência também, né? De relacionamento com o Espírito Santo. Exatamente. E Dan, você sempre foi esse cara do profético, sempre foi esse cara que tinha uma sensibilidade a tudo que envolve, né? O profético, o Espírito Santo. Ou você já foi um cara muito mais, não sei, frio e despertou em um certo momento? É interessante que eu conheço uma galerinha que antes de se converter, né? Viam espíritos, né? Via um monte de coisa assustadora assim. Aí depois se converte e aí acaba vendo, né, anjos, né? Sim. Eu não via nada, cara, antes de me converter. Eu nasci numa igreja presbiteriana, né? Então, assim, até os 18 anos da minha vida, eu estava na igreja presbiteriana, mas com 16 anos eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E comecei a me envolver com coisas relacionadas aos dons espirituais, né? Até com 18 já não estava cabendo mais, tentando viver essas coisas na igreja, mas a igreja uma igreja sensacionista, então por respeito a eles também eu precisei sair. Mas com 12 anos, cara, quando eu me converti, apesar de eu nascer na igreja, mas eu considero não, eu tive um encontro com Jesus de fato com 12 anos de idade, num acampamento. E nesse acampamento tinha uma mesa de CDs. E eu pedi a minha mãe para comprar um CD ali para mim, né? Eu sempre gostei de dormir ouvindo gente falando, velho. Sim. Eu, antes de me converter, eu ficava ouvindo fita de piada. Então, era Tiririca, os Trapalhões, só... Tá explicado, né? E botava ali no Walkman e dormia ouvindo gente falando, aí me distraía e acabava pegando sono. Então, quando eu me converti de verdade, eu passei a amar pregação. Assim, desde 12 anos. Assim. Então, eu pedi a minha mãe e falei, mãe, eu quero um CD pra mim. Aí tava em promoção, 2 CDs por um valor lá mais bem agradável. Aí eu falei assim, então minha mãe falou, pô, pode escolher 2 CDs aí. Aí tinham vários assim na mesa, de vários temas, mais diversificados possíveis. Eu olhei, aí teve 2 temas assim que me saltaram aos olhos. Uma era O Fim Vem, falava sobre o fim do mundo. Até então eu não ouvia falar ainda sobre a volta de Jesus. Era a questão relacionada ao fim do mundo. Sim. Então eu gostava de todos os assuntos relacionados ao fim do mundo. E aí eu falei, não, esse aqui, ó. Tá. E era um fim do mundo como se o mundo fosse acabar, né? Tipo... mas falando da volta de Jesus. Certo. Era com base ali em Ezequiel 1:7 ou Ezequiel 7:1, eu não me lembro bem. Mas ele fala, o fim vem sobre toda a face da terra. E aí eu comprei esse CD, que é o assunto assim
até hoje, que eu amo, assim, é o que guia a minha vida, que é a volta de Jesus. E o outro CD que eu comprei foi Os Dons Espirituais. Sim. Então, aqueles 2 CDs que eu comprei na minha conversão, dos 2 assuntos que saltaram ali aos meus olhos, são os 2 assuntos que eu falo até hoje. Sim. Então, assim, minha vida é estudar sobre isso, é viver essas coisas, é orar sobre essas coisas. Então, com 16 anos, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu comecei aí sim a vivenciar algumas coisas sobrenaturais por experiência própria. Sim. Então eu até fiquei invocado, cara, porque um primo meu, Maurício, o pessoal da Casa Farol conhece bem. Cara, quando o Maurício se converteu, ele se converteu num dia, no outro dia, meu irmão, o cara já tava tendo visão de tudo, velho. Sim. Eu vi o anjo, fui até o céu, fiz não sei o quê. E eu falei assim, caraca, velho, tô aqui há 4 anos lutando e não vi nada até agora. E depois dessa experiência com uma presença mais intensa do Espírito Santo, foi que eu comecei, de fato, a me mover nos dons espirituais. Até então, até os 18 anos ali, era mais o falar em línguas mesmo. Uhum. Mas a partir dos 18 anos, eu comecei a ter umas experiências com profecia. Sim. Naquele molde ainda um pouco mais pentecostal, né? Aquele molde um pouco mais pentecostal, do Assim Diz o Senhor e tal. Uhum. Mas, de fato, já estava sendo assertivo ali na maioria das profecias. Então, quando eu comecei a estudar mais sobre o assunto, encontrar outras referências na nação que falem sobre o assunto, aí eu comecei a me mover de uma outra maneira, mas e isso se potencializou ainda mais. Então, hoje a gente profetiza mais do que profetizava naquela época, sem os jargões da época, né? Sim. Agora com um pouco mais de sabedoria. Que bom. Eu tinha um pé atrás, sabe? É engraçado, quando eu entrei na Casa Farol, aí falaram assim, o Júnior é o mestre, o Mateus é o pastorzão, e o Dan é do profético. Eu falei, eu vou ficar um pé atrás com esse Dan. Mas assim, acho que por experiências, né? Eu tive... Hoje vai lá em casa me entregar me entregar uma coisa e fica 2 horas conversando comigo no portão. Eu mandei, vou passar 5 minutos aí. A gente passou, quase gravou um podcast lá. Mas isso também é muito... Nesse período, né, de estar caminhando com você, eu vejo muita seriedade sua, sabe? Que bom, né? Pelo menos nisso. Pelo menos nisso, né? A parte das piadas do Tiririca é outra coisa. Mas, assim, você é um cara muito embasado e eu vejo muito temor, sabe? Porque a gente... Você até falou comigo, a gente não precisa, sabe, para estudar a palavra, abrir mão do Espírito Santo, né? Ou para buscar se mover, né, nos dons, abrir mão de um estudo da palavra, né? A gente não precisa estar nessa dualidade, né? A gente pode... Não só não precisa, como não deve. Não deve, né? A gente cai em 2 extremos terríveis. E assim, eu tenho visto algo muito saudável, né? No nosso meio, na nossa igreja. E também aquilo que você falou, a gente não pode... Você falou em outras palavras, né? Mas a gente não pode estar fechado àquilo que o Senhor pode fazer, né? Aquilo que o Senhor está fazendo. A gente tem que ter um temor, um senso de responsabilidade, né? Mas o Espírito Santo soprar, a gente vai ter que ser guiado, a gente vai ter que deixar acontecer, né? Mas é isso, eu tive, voltando, né? Eu tinha esse pé atrás, porque a gente vê muita profecia que é muito mais uma palavra de afirmação, sim, sim. Né? Que é aquele senso de declarar coisas positivas, né? A gente vê muito o profeta sendo esse tipo de pessoa, né? De uma forma geral, não todos. E não, né? O profeta, eu acho que aquele que se move em profecia é aquele que está comunicando o que está no coração de Deus, né? Ele está muito mais próximo a ser essa pessoa do que ser a pessoa que declara, né? E eu acredito que quando ela declara, ela está declarando porque está
de acordo com o coração de Deus, né? Não no ímpeto somente dela. E pegando um gancho assim, falando sobre essas questões do profético, a gente precisa, né, ensinar as pessoas, né, a viver um profético saudável, a viver realmente um profético condizente com aquilo que está no coração de Deus, né? E qual é a sua expectativa assim, em relação à escola, né, a escola Equibalo? A gente vai começar... Que dia começa? Dia 9 de julho. 9 de julho. É. Durante um ano... Todo primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado do mês e logo na primeira não vai ser no primeiro sábado do mês, né? Mas vamos lá. Deixar claro. Daqui a pouco o povo tá indo pra igreja. Mas vai ser durante um ano. Só retornando um pouquinho assim, em relação à Casa Farol especificamente, a comunidade onde hoje eu sou um dos pastores, a essência, assim, a gente, eu creio, como eu te falei aqui, né? Que cada comunidade, ela vai encontrar ali uma ênfase específica, sabe? Sim. E as pessoas vão se achegando ali que se identificam com aquela ênfase específica que aquela comunidade carrega. A gente começou, quando nós começamos, nós não éramos uma igreja, nós não tínhamos a ideia de ser uma igreja. Uhum. Eu já tinha desistido da ideia de pastorear uma igreja convencional, assim, né? Nós começamos como uma equipe profética, de um ministério profético. Sim. Então, a nossa ideia era, desde o início, treinar a igreja. Então, assim, eram pessoas de denominações diferentes e a nossa ideia era promover alguns treinamentos para a igreja, adoração 24/7. Desde 2009 a gente... Ah, não foi o Wesley? Não foi o Wesley, não conhecia os movimentos que se conhece hoje, eu não conhecia. A nossa referência maior era a Casa de Davi. Uhum. Era o Mike Shea, né? E é ainda hoje a minha referência, assim. Sim. E aí, cara, a nossa comunidade, a gente vivendo isso, então a gente começou a se reunir todo domingo para orar. A gente não tinha uma palavra assim, sabe? Tipo, vamos se reunir ali que Daniel vai pregar todo domingo. Não, a gente não tinha isso. A gente se reunia para orar e tipo, sem saber o que ia acontecer depois dali, entendeu? Então a gente, na maioria das vezes, se reunia domingo de manhã, 9 horas da manhã, terminava de orar 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Eram ali 12, 13, 15 pessoas ali, fervendo em oração, tendo muita profecia, palavras de Deus assim, em relação à nação, sabe? Desde o início, assim, essa é a nossa essência. Então, a gente, pela necessidade assim, de estarmos mais próximos um do outro, cada vez maior, isso culminou na comunidade. Uhum. Durante 2 anos, a gente bem intenso nisso, todo sábado, meus pais viajavam praticamente, a gente fazia vigília lá em casa, era passar a madrugada orando. Então, assim, a gente nasceu da oração. Sim. Sabe? Nasceu do movimento de oração, da manifestação da presença gloriosa de Deus. E quando em 2011, quando eu conheci o Ângelo Basso, ele olhou assim e falou assim: cara, vocês já são uma comunidade, só não querem se assumir como, né? Foi quando a gente, de fato, falou assim: não, então beleza, quem pertencia ali a outras denominações que já não ia, uhum, que já até causavam, dava até problema na igreja, né, por ficar ali mais interessado nas coisas aqui do ministério, sim, do que da igreja local, causava alguns ciúmes com alguns pastores e tal. Então a gente falou assim: cara, realmente vamos então estar entre a gente aqui e vamos pastoreando aí uns aos outros, né? Uhum. Antes eu era o líder sozinho ali da coisa, né? Aí depois o Juninho veio, dividindo isso, porque antes a nossa ideia era aquela liderança mais singular mesmo, com um vice-líder, algo do tipo. E aí depois a gente foi amadurecendo e aí a gente acabou assumindo uma liderança plural, né? Onde os 3 têm o mesmo nível de autoridade ali. Mas essa é a essência da nossa comunidade, cara. A nossa igreja é isso aí, velho. A gente nasceu fruto do movimento de oração.
fruto de profecias, muitas visões e tudo mais. Então isso permanece até hoje. Só que, logicamente, quando você se torna uma igreja local, você precisa se atentar a outras coisas importantes na vida daquelas pessoas que estão ali com vocês. Então, antes, a nossa ênfase era apenas profética. Sim. E aí a gente fala assim, cara, agora a gente é uma igreja, assim. Então, como igreja, a gente precisa ser mais pastoral. É por isso que a gente chama o Mateus para o nosso lado ali, porque ele é justamente essa figura que tem o que nos faltava. Sim. Né? Então, assim, e o Juninho é muito mais um mestre, mas assim, extremamente profético também, né? Se move muito, tem muita fluência nos dons proféticos também. Então, são três que se complementam, assim. As pessoas acham absurdo, assim, o nível de diferença que existe, e de fato existe, em relação à ênfase ministerial da gente, mas são ênfases que complementam. A gente... ai de mim se eu andasse sozinho, eu ia ser um péssimo pastor, assim, de verdade. Então, assim, se eu sou um pastor um pouquinho melhor, é porque eu tenho o Mateus do meu lado ali, né? Sim. Então... Não, e é algo que a gente fala constantemente, né? Que vocês três se completam. Vocês são a liderança, mas refletem nas outras pessoas, né? Eu acho que os jovens, né, com a liderança dos jovens, mas também quem não tem papel de liderança, né, mas que vive a igreja com a gente, eu acho que acaba aprendendo com vocês e reproduzindo isso. Isso é muito legal. E a ideia, cara, assim, é um risco que a gente corre, mas a gente tenta que isso não aconteça, é se tornar 3 igrejas dentro de uma, sabe? Sim. Tipo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Né? Então, eu sou de Juninho, eu sou de Dan, eu sou de Mateus. A gente luta, assim, para que isso não aconteça, né? Para que a igreja é de Jesus, assim, e as ovelhas precisam ter a cara de Jesus, assim. Sim. Então, nosso propósito é isso. Mateus fala muito, né, que não é gerar discípulos para vocês, né? Exatamente. Gerar discípulos para Jesus. Né? Então, discipular pessoas, né? Para Jesus. E engraçado porque o que me atraiu de primeira na Casa Farol foi o ensino. Sabe, eu tava buscando algo na pegada que a gente tem lá de ensino. Sim. Foi a primeira coisa que me atraiu. Mas também tinha esse receio. E aí? Será que é uma igreja fria? Aí eu fui descobrindo, gostando, né? Então, assim, eu sou muito suspeito a falar, né? Mas é engraçado, porque o que me atraiu foi o ensino. E chegando lá eu vi que não fica só preso nisso. E gostei e tô aí com vocês. Uma palavra, assim, sobre a gente é que nós seríamos como Antioquia, né? Em Antioquia era uma igreja justamente que enviava, né, muitos missionários, né, o apóstolo Paulo, Barnabé e tantos outros. E era uma igreja que tinha muita ênfase em profetas e mestres, né? Então é uma característica nossa, não apenas ser profética, mas o profético sem o ensinamento correto, ele acaba criando aí muitas confusões, como nós vemos hoje em dia aí, né? Então a ideia é a ênfase no ensino, né? E a ênfase no profético. Essas duas ênfases, essas duas coisas aí caminhando junto. E naturalmente toda igreja precisa ser pastoreada. Então assim, não precisa nem falar que o pastoreio é uma ênfase necessária a qualquer igreja. E retornando assim, a gente vem para a escola. Quais são suas expectativas com a escola profética Equibalo? O que é que você tem sentido do Senhor em relação a esse tempo de entrar, né, nesse 1 ano de escola? Cara, como tudo que eu faço em relação a ministério, eu sei como eu vou começar, mas não sei onde vai dar. É tudo, assim. Então, a igreja hoje... Esse podcast foi uma conversa aleatória.
Esse podcast é tipo isso. Não foi algo que eu fiquei planejando assim e tal. A gente bateu um papo, na outra semana a gente já tava gravando o podcast. Mas, cara, a comunidade, quando a gente começou, a gente só queria estar junto, orando, treinar pessoas no profético e tal. E virou hoje, que é a Casa Farol, mais de 200 pessoas hoje congregando com a gente e tal. A Equibalo, né? A Equibalo é um fruto de um anseio ministerial de preparar o caminho do Senhor. Sim. Então, assim, essa é a palavra que ecoa nos meus ouvidos, né? Preparar o caminho do Senhor. Então, ali, tudo que diz respeito a isso, a manifestação que Elias teve, que João Batista teve. Então, isso tudo eu procuro tomar como um encargo ministerial. Sim. Né? Então, quando eu projetei a Equibalo, que não tinha nem esse o nome, e essa é uma coisa interessante, assim, eu nunca, em nada que eu faço, eu assumo algo só para mim. Sim. Então, assim, assim foi com a igreja no início. Então, passou até um período em que eu era quem menos pastoreava a igreja, assim. Tinha outras pessoas que estavam muito mais em evidência e pastoreando muito mais até do que eu mesmo. Porque eu creio que, apesar de eu ser um canal como alguém mais voltado para esse chamado profético, então eu acredito, logicamente, eu consigo ver algumas coisas, talvez que não está sendo visto ali pela maioria. Mas eu não necessariamente não vou ser aquele que vou cumprir tudo aquilo que eu vejo. Sim. Sabe? Então, eu sempre trago pessoas para o meu lado que tenham encargo em comum e que sejam bons em coisas que eu não sou bom. Para que a gente possa ser o melhor possível como equipe. Né? Então, a Equibalo é fruto desse anseio de preparar o caminho do Senhor, de preparar pessoas proféticas, pessoas que vão anunciar a volta de Jesus, não apenas com a sua voz, mas com as suas mãos, com os seus pés, né? Sendo de fato aquilo que Jesus projetou para que a igreja fosse. Então, eu queria muito, assim, e quero que a Equibalo não seja mais necessária. Né? Que quando a igreja gloriosa estiver acontecendo, cara, não vai ser mais necessário a Equibalo, né? Então, assim, ela vem para suprir uma carência da igreja atual, né? Então, assim, o meu desejo é que essa carência não exista mais, assim, e que a Equibalo seja inútil, né? Mas enquanto isso não acontece, eu sei que ela é muito, muito útil. Sim. E vai ser muito útil para a Igreja de Jesus, principalmente a Igreja de Jesus aqui, Bahia, Nordeste, que é onde a gente está situado. É a nossa ênfase em relação à atuação nessa região. Então a ideia é preparar pessoas que vão preparar o caminho do Senhor. Não imaginando que eu estou preparado para preparar aqueles que vão preparar o caminho do Senhor, sabe? Mas simplesmente quando a gente se coloca numa condição de tá bom, Senhor, eis-me aqui, a gente acaba liderando um processo, mas não será eu que vou preparar ninguém. A obra da preparação é uma obra do Espírito Santo. Então eu só quero ser um amigo do noivo, eu só quero ser alguém que vai andar com o Espírito Santo e corresponder a ele, corresponder aos anseios dele, à vontade dele e à direção dele. Amém. E você já pode anunciar quem tá para vir? Como é que tá aí? Sim, velho. Cara, assim, até eu, de verdade, assim, eu fiquei de cara com o que Deus proporcionou pra gente, assim. Eu falo, velho, se não fosse Deus mesmo,
não teria como a gente conseguir esse time que a gente conseguiu para a Equibalo. Assim, eu não tenho fama, não sou conhecido, nada disso. Mas graças a Deus eu tenho algumas amizades que reconhecem a seriedade do trabalho. Assim, né? E por reconhecer a seriedade do trabalho, acaba indicando a outros ministros para que venham contribuir com isso. Assim, né? Então, a gente tem uma equipe muito bacana. Então, estará fazendo parte aí da Escola Profética Equibalo Fábio Coelho, né, que é uma das maiores referências hoje muito bom. No profético no Brasil. O Mike Duque Estrada, né, também outro cara assim, um profeta com encargo em oração muito, muito grande. O Gabriel Cantarino, né, que eu não conheço ainda pessoalmente, mas tenho muito apreço assim, pelo ministério dele, né, pelo que ele carrega. Estará conosco aqui também. Dois amigos assim queridíssimos que são os Bravos, né? O Fábio Bravo e a Dani Bravo são irmãos assim muito queridos. Gustavo Areal, né? O Gustavo também é outro amigo assim muito próximo. Foi o último discípulo do Gregório McNutt. José Júnior, que é uma voz que o Senhor tem levantado na nação, né? Hoje em dia também. Cara, esqueci de mais alguém aí? Alguém? Eu acho que não esqueci de mais ninguém não, cara. E tem aqueles que podem pintar. Né? De repente, se o pessoal comentar aí, ficar no pé deles. Pede pra eles lá. O Ângelo é um desses caras assim que eu quero muito trazê-lo, né? Um amigo muito querido também, mas que de fato tá com a agenda um pouco complicada. E um outro cara que ele falou assim, vindo ao Brasil dentro de um ano, estará conosco também, é o Mike Shea. Ele é meu paizão, assim, minha referência. Ele falou que estando no Brasil, ele vem cooperar com a gente também. Uau. Então, tem uma galerinha boa aí. E outros que podem pintar, né? Sim. Durante um ano. Pode ser que a gente aumente, se ficar... Mais dias também. Né? Venha mais gente, a gente aumente aí 1 ano e meio, 2 anos. Vire uma faculdade. Amém. Então é isso, amigo. Acho que a gente encerra hoje por aqui. Eu vou participar agora como host, né? Eu e você e mais alguém. Show de bola. Vai ser massa isso aqui, cara. Então eu queria pedir pra você, deixar aí nos comentários quem você quer ver por aqui. Né? Que temas vocês querem que a gente aborde? Já tem algum em mente, Dan? Alguém ou algum tema em mente? Não, alguém tem. Sim. Algumas pessoas. Aqui em Salvador tem uma galerinha bem bacana. Vai ter o pessoal da nossa comunidade, né? Já tem algumas pessoas muito boas. Mas o Saulo, né? O próprio Saulo Daniel, sim, que é o irmãozaço, assim, é um cara... Dá pra conversar 3, 4 horas com ele aí, ó, e com boas risadas. Então, você comente aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar esse conteúdo, comentar aí o que você sentiu nesse episódio, né? O que Deus falou no seu coração. E vamos ficando por aqui. Cara, assim, e se inscrevam de verdade. Tipo, a gente tá tendo até uma boa visualização, né, no canal, mas as pessoas não estão se inscrevendo. Então ajuda a gente aí, comente, compartilha esse vídeo, compartilha os outros vídeos que a gente já fez até aqui. Ajuda a gente, dá uma força pra gente crescer um pouquinho aí, na moral. Valeu, Dan. Valeu, negão. Negão branco.